Olá, amigos. Tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, principalmente sobre a visão, assim, da parte espírita, né, da religião da doutrina espírita, porque essa religião foi a religião que eu mais aceitei e me adequei, porque tem muitos ensinamentos que estão dentro da justiça. E dentro da justiça, não do homem, de uma justiça moral, onde a gente consegue entender porque certas coisas acontecem com certas pessoas, enfim. Então essas informações são maravilhosas, realmente. Mas infelizmente, do meu ponto de vista, o espiritismo, a doutrina espírita, ela diminui muito o ser humano, diminui muito o espírito. Na época que Kardec escreveu, publicou, né, esses livros, foi em 1600 e pouco, né, tem quase 200 anos atrás. Enfim, e até hoje essa ideia permanece, os pensamentos, as informações dos espíritos naquela época que trouxeram para nós, se mantém sem muita modificação no contexto, né, da obra. Mas eu acho, se não achava, eu acho, eu acredito que os tempos são outros. Nós temos hoje um pouco mais de percepção, e daí a gente tirar conclusões sobre aquilo que a gente lê. Isso é muito importante, mas muitos espíritas não fazem isso. Ler o livro Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi publicado há quase 150 anos atrás, se eu não me engano, e não se atualizam. E é interessante que no Evangelho, segundo o Espiritismo, você lê o Evangelho, e eu já li esse livro por muitas vezes. Estudei ele junto com outros médicos, trabalhadores, estudamos diversas vezes. Naquela época eu não dava tanta atenção a certas coisas que hoje eu dou mais atenção. E atualmente eu leio, mas sozinho. Eu não frequento mais casa nenhuma no momento. É porque eu me mudei da casa que eu frequentava, me mudei para longe. E as outras que eu tentei frequentar, realmente, eu não consegui me adaptar, né? Enfim. Mas tem muitas coisas que dentro do Espiritismo eu não concordo, dentro do Evangelho. E cada dia que passa, eu vou discordando mais ainda. Mas tem algumas coisas que são muito interessantes, quando ele fala aqui: vocês estão vendo os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Vira ali? O bem sobrepõe ao mal. Ou seja, no quarto planeta evolutivo, segundo os espíritos, eles classificaram aproximadamente em 5 graus. No quarto grau, que seria antes do último, onde só existe espírito puro, que já estão completamente depurados, ainda existe o mal, ou seja, ainda existe a ignorância. Né? O mal aqui eu costumo usar a palavra ignorância como sinônimo desse mal, entendeu? Porque eu não acredito que existe o mal. A ignorância, o não saber fazer as coisas direitas,
fazer as coisas erradas, na verdade é uma ignorância. Porque se a pessoa tivesse conhecimento dos resultados, não teria praticado tal erro. Não é verdade? Enfim, por isso eu substituo essa palavra mal por ignorância. Então nós estamos vendo que aqui eles falam, né, que no quarto planeta evolutivo ainda existe o mal. Mas isso era um debate, muitos espíritas, quando eu converso com alguns, não, no próximo estágio do planeta Terra, que será um mundo de regeneração, já não vai existir maldade, meu amigo. Aqui estão dizendo que no quarto ainda vai existir o mal. Ora, se a regeneração é antes, né, o terceiro estágio, como é que não vai existir o mal? Você está no meio, é lógico que existe a maldade. Não numa proporção que existe no planeta Terra, certo? Será aproximadamente meio a meio. A maldade vai diminuir comparado ao nosso estágio atual, mas ainda existirá, né, meus irmãos espíritas? Então, está aqui no Evangelho, que todo espírita estuda. É interessante, mais na frente, quando ele começa falando que espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e mais paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Aí ele vem falando que esse julgamento de achar que é uma triste coisa provém de um ponto de vista limitado, em que se está colocado, entendeu? Então, esse negócio de achar que a humanidade é uma triste coisa é um ponto de vista errado, ok? Porque a humanidade não é só essa que habita o planeta Terra. A humanidade, segundo os espíritos aqui nos esclarecem, a humanidade compreende todos, né, que habitam os mundos de diversas naturezas, mais evoluídos que a Terra e menos evoluídos, enfim, que são todos os seres que têm a capacidade de fazer escolha, ok? Isso é a humanidade, tá? Então, a população do planeta Terra não se compara a todos os mundos que existem no infinito. Deu para entender? Então, isso aqui ele esclarece até por um lado bem lógico, bem racional. Agora, tem uma outra parte aqui que ele fala o seguinte: ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Aquilo que eu acabei de falar. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundo mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Bem, nesse finalzinho do parágrafo aqui, eu não concordo com essa mensagem do Evangelho, ok? Porque se nós estamos evoluindo, saímos do mundo primitivo e passamos por prova de expiação, é porque nós estamos aprendendo. Se só estamos aprendendo, somos espíritos infantis. E sendo assim, é impossível cobrar de uma criança, né, do ser infantil, uma atitude de um adulto. Então, não concordo com isso aqui não, ok? Quando está curada, nós não temos enfermidade, temos ignorância, falta de conhecimento, porque somos espíritos infantis. Eu não aceito isso, que tanto o espiritismo bate nessa tecla de diminuir nós espíritos. Aí fala aqui, a qualificação de mundos inferiores, né, e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escada progressiva. Aí ele continua. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram na superfície da Terra, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados, né? Não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência.
nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Tá? Então, nesses planetas não tem indústria, não tem evolução nenhuma. Mas, se o espírito é primitivo, ele está passando suas primeiras infâncias nesse planeta, o que se pode esperar de um espírito desse? Quem pode cobrar de um espírito desse? Mas, no entanto, mesmo nesse mundo primitivo, quando ele alcança um determinado grau, né, de evolução moral, ele é transferido para o planeta Terra. Aí chega aqui no planeta Terra, ok? Aí vamos ouvir e ler o Evangelho dizendo que todos que estão aqui no planeta Terra são espíritos inferiores. Como fosse denegrir a nossa imagem, né? Denegrir o estado físico do espírito. O cara acaba de sair do planeta inferior, em ascensão, por merecimento, chega aqui e diz para ele, ó, cara, tu é um espírito inferior. Eu não aceito essa colocação de espírito inferior. Eu aceito sim, espírito infantil em progresso evolutivo. Entendeu? Aí você fala para mim, pô, está no início do processo, é claro que ele haverá de cometer mais erros. Mas a doutrina espírita, infelizmente, nesse aspecto, ela realmente, a informação dos espíritos de Kardec, são muito radicais, são muito ofensivas, entendeu? A gente admite que um adulto seja agressivo com uma criança. É isso que eu não aceito. Vocês me desculpem, né? Os espíritas, eu já estou passando a não me sentir espírita. Porque eu não aceito essas ofensas, essa colocação, esse rótulo de que nós aqui na Terra somos espíritos inferiores, como se nós não estamos aprendendo. Como a gente vê na vida natural aqui da Terra, dos seres humanos, alguém chamar uma criança, falar, você não sabe o que faz. Lógico que ela não sabe o que faz. Alguém pode cobrar de uma criança que ela tem a atitude de um adulto? É a coisa mais absurda que existe. É a coisa mais estúpida. Me desculpe, mas é verdade. Cobrar de uma criança que ela tem a atitude de um adulto é a coisa mais estúpida que existe. Agora, cobrar de um espírito infantil a atitude do espírito adulto também é uma outra coisa muito estúpida. Entendeu? É uma estupidez que não tem tamanho. Na minha visão, tudo isso que o Evangelho fala nesse sentido, eu acho estúpido esses espíritos falarem sobre isso. Eles nasceram aqui e desencarnaram, se tornaram santos por causa disso, mandaram uma mensagem. Isso tem uma mensagem que diz que é um alerta, não é alerta. Isso é opressão. É diminuir, em vez de estimular o ser, é desestimular. Falar, tu é uma porcaria. Ora, se nós aqui, seres humanos, reprovamos essas atitudes de ofender, de rebaixar, os psicólogos falam tanto para educar nossos filhos, ao invés da gente xingar eles, falar, pô, você não aprende nada, você na escola é uma, né, com aquele filho mais difícil, isso é um erro. Nós temos que fazer assim, meu filho, vamos lá, vou te ajudar. Não, se preocupe não, tirou nota ruim, mas vamos fazer isso junto, eu e você, vou te ensinar. Valeu, meu filho? Você é inteligente, mas tem coisa que a gente não aprende mesmo com facilidade. Isso é moral. Agora vem. Eu vou deixar de ser espírita também, porque eu não tenho jeito, porque eu vou apanhar muito dos espíritos, que eu sou contra essa rotulação de dizer que nós aqui somos todos inferiores. Quer dizer, o espírito sai do planeta primitivo, vem por ascensão, por merecimento para o planeta Terra e é chamado de inferior. Como se ele não fosse um infeliz, tivesse voltado para fazer as coisas ruins. E não é verdade. Ele está em processo, ele vai cometer seus erros. Nós estamos, ele não, nós estamos. Estou falando eles, é um que sai agora, porque eu também saí. Olha só, meus irmãos, a maioria dos, vou repetir isso 1 milhão de vezes, a maioria dos habitantes do planeta Terra, na atualidade, não estão no planeta Terra desde o princípio do planeta, não. Há 2020 anos atrás, a população do planeta era de 360 milhões de seres humanos. Se hoje nós estamos com 8 bilhões, de onde viemos nós, a maioria? De diversos planetas, meus irmãos. De planetas inferiores em ascensão. Alguns outros vieram de planetas superiores, porque não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta. E tiveram que serem trazidos para um planeta que vibrasse semelhantemente a eles. Ou que tivesse uma vibração semelhante. E era o planeta Terra.
tá? Agora, ninguém pode julgar esse espírito que saiu de lá para vir para cá, não. Porque ninguém sabe a idade espiritual dele, nem a idade espiritual daqueles outros que se mantiveram naquele planeta. Nós espíritos tem que parar para pensar o que vem a ser idade espiritual. O problema está que os espíritas acham que Deus criou tudo de uma vez só e não cria mais nada. Nesse exato momento, o mundo, o universo, o mundo não, o universo está se expandindo, novos astros estão sendo criados, novos sistemas solares, nova galáxia. Isso daí a ciência já provou. Não é doutrina espírita, não sou eu, é a ciência. O universo está em constante movimento, em constante extensão. Está se expandindo cada vez mais. Está aumentando de tamanho. Isso é a criação que não para, teve um princípio e não tem fim. Se ela está aumentando, é claro que espíritos estão saindo exatamente, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, espíritos estão tendo a sua primeira vida num corpo humano, pelas suas primeiras experiências. E nós estamos aqui. Ora, da mesma forma que nós estamos na atualidade aqui, né, com a nossa idade espiritual, outros estão nascendo agora, são jovens comparado a gente. E quantos outros não são mais velhos do que a gente? Que já tem uma existência espiritual muito maior do que a nossa. Parece que o planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Alguma coisa assim. São cálculos, é lógico, que os cientistas fizeram. Não tem nada de preciso nisso aí. Mas seja como for, é um dos planetas, um sistema solar mais novo. E daí é comprovado. O cálculo é quimérico, pode ser 4 bilhões de anos, não seja nada. Mas existem planetas que estão muito mais na frente em anos do que o planeta Terra. Se eles eram habitados, é lógico que lá havia um espírito muito mais velho que a gente. Será tão difícil compreender isso? Que no planeta Terra tem espíritos, nós todos, com diversas idades espirituais, que uns são mais velhos, outros são mais novos. Como é que a gente pode jogar tudo num saco só e falar uma lei, uma regra para todo mundo, generalizar? Ora, meus irmãos, quando Jesus veio para cá, volto a repetir, a população era bem pequena, não era? E agora o número aumentou. Então, a maioria que habita hoje o planeta Terra veio de algum lugar, de outro planeta, ou seja, um planeta inferior ou um planeta superior, não importa. Daqui não foi a sua primeira existência. Porque se só habitasse aqui os mesmos espíritos desde a época de Jesus, e não viesse nenhum espírito de outro planeta para cá, o número de seres humanos não seria maior do que aquele número que era na época de Jesus. Isso não está bem claro para todos nós? Tá, eu acho que está. Só para o cara que está ouvindo o que eu estou falando e não quer aceitar, porque não quer aceitar e dane-se. Mas ele está vendo. Sabe aquele cara que, mesmo que estivesse vendo, não acredita, né? Mesmo que eu veja, eu não acredito, então é isso aí. Por isso que eu estou pensando seriamente a deixar de ser espírita, porque eu não consigo lidar, mesmo com essas informações que estão aqui no Evangelho. Antigamente eu lidava com isso, que eu não pensava mais profundamente. Mas hoje eu penso mais profundamente, não concordo com isso de falar que somos inferiores. Não é porque está me ofendendo, não. Entendeu? Mas está ofendendo a maioria da população do planeta Terra. Entendeu? Sem contar aqueles que estão na parte espiritual, né? Que não são poucos. É um número muito maior daqueles que estão encarnados. Esses também. Vieram de onde? De algum lugar, do mesmo jeito que nós viemos. Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar para vocês. Serve como uma reflexão para vocês. Espíritas, não fiquem chateados comigo. Eu estou pensando seriamente em deixar de ser espírita, porque ser espírita significa, para muitos, para a maioria dos espíritas, aceitar tudo que está escrito aqui como verdadeiro. Infelizmente eu não aceito, porque também quem escreveu isso aqui, as informações foram passadas pelos espíritos, que não são nada mais do que somos nós. Só não estão mais dentro do corpo, ok? Isso não dá ao espírito, quando morre, uma superioridade a ninguém, tá? Ele pode ter mais percepções, mas não conhecimento. Conhecimento é outra coisa, ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês.
Não fique chateado comigo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.